Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão entrando. Enquanto o Instagram avisa aí que eu já estou online, você que for entrando, vai já colocando aí, clicando no aviãozinho, mandando para quem você acredita que precisa assistir essa aula. Então já envia aí, convida para participar. Deixa eu pôr meus óculos, né, para enxergar o que vocês estão escrevendo. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Milton, Silvana, Débora, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Enquanto o Instagram vai avisando, vai aqui, ó, no aviãozinho e envia para quem você acredita que precisa assistir essa aula hoje. Aula muito importante. Não que as outras não tenham sido ou não sejam, né? Mas essa aula aqui é muito importante. Lari, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Sandra. Tem uns nomes aqui que eu não consigo ler. Acho que é Mari, né? Boa tarde, Mari, MK, Mari. Boa tarde, sejam bem-vindos. Enquanto as pessoas vão entrando, enquanto vocês vão aí convidando, eu tô até com um ventinho aqui hoje em cima de mim, porque em Goiânia tá muito quente, gente. Me conta aí se nas cidades de vocês está pelo menos chovendo, porque aqui a chuva foi embora e não apareceu mais, e tá muito quente. Ana, boa tarde. Eliane, me digam algo. Enquanto as pessoas vão entrando para a nossa aula, eu quero um feedback de vocês, tá? O que é que vocês estão achando das nossas aulas neste horário? Estão gostando? Porque vocês viram que esse horário eu tô conseguindo, né? Pelo menos desse horário eu tô conseguindo, vocês viram? Na verdade, tô até fazendo mais live, né? Semana passada foram 2 lives. Eu já quero avisar vocês que essa aula de hoje, ela também vai ter uma segunda parte, só não será amanhã. Amanhã eu não consigo. Então eu já sou sincera comigo mesmo e com vocês, amanhã eu não consigo, porque aí, ó, Rio de Janeiro tá provável chuva. Aqui não tá chovendo, não. Amanhã eu não consigo, mas segunda-feira, no nosso mesmo horário, 12h45, nós vamos dar continuação a essa aula de hoje. E eu vou te falar, se a de hoje é importante, a de segunda-feira será muito mais importante. Muito mais importante. Então já anota aí na sua agenda, vou pedir para minha equipe lançar lá, né, a arte com o cronômetro para você marcar o sininho e ele te avisar. Segunda-feira nós vamos ter a segunda parte dessa aula, vai ser uma aula muito prática. Na segunda-feira eu vou trazer para vocês algumas técnicas, sim, algumas técnicas que eu uso em consultório com os meus pacientes para o tratamento. Gostei bastante hoje que consegui te achar no Insta. Meu Deus, Eliane! A Eliane faz parte da comunidade Refúgio e não me achava no Insta. A Rio de Janeiro quente. Rio de Janeiro é igual Goiânia, né? Mas enfim, presta atenção aqui no que eu tô falando pra vocês. Ó, recados já no começo. Enquanto vocês vão aí compartilhando a nossa live, recados. Segunda-feira, parte 2 dessa aula de hoje. E nós vamos continuar, né? Semana que vem, na verdade, a gente vai continuar a temática de transtornos de humor, mas falando de um outro transtorno. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a depressão. Segunda-feira, uma aula prática, tá bom? Prática, então não perca, já marca aí, já avise pessoas que você sabe que precisam de auxílio, tá bom? Para que elas estejam na aula de segunda-feira. Vai ser uma aula extremamente dinâmica. E sábado, agora, esse sábado, presta atenção, porque depois fica todo mundo me perguntando. Sábado agora, de manhã, às
o horário eu não vou te dar certeza para vocês, mas entre 8 e 9 horas da manhã nós teremos a live Refúgio. O que é a live Refúgio? É uma live, gente, eu não sirvo para falar e ler ao mesmo tempo. Eu vou falar de distimia, tá, Tereza? Hoje. A live Refúgio é uma live onde nós compartilhamos. Por que eu falo nós? Porque é uma live mais interativa. Nós cantamos, nós compartilhamos a Bíblia, falamos sobre os temas que eu trato aqui nas aulas, as postagens que eu faço, né? Você que me acompanha aqui no Insta, você vê e já sabe que todos os dias nós temos uma postagem referente à aula. Então, assim, são resumos que vão acontecendo, né? Na verdade, são pré-informações que nós vamos dando até chegar na aula de quinta. Na sexta, nós liberamos o nosso resumo da aula em forma de carrossel e no sábado o teaser sobre a nossa aula. Então não tem como não aprender. Quinta-feira comigo, durante toda a semana, preparação para a aula, sexta e sábado, revisão. Mas nesse sábado, entre 8 e 9 horas da manhã, eu vou entrar no Instagram numa live, que é a nossa live Refúgio, onde eu vou trazer para vocês conteúdos de vida. Vida, uma palavra de reflexão, é o nosso café da manhã juntos, tá bom? Geralmente eu faço pelo Zoom, com a comunidade Refúgio. O que é a comunidade Refúgio? É uma comunidade que nós temos no WhatsApp, tá? Não é Telegram, é uma comunidade que nós temos no WhatsApp. E ali, naquela comunidade, ela tem como objetivo o acolhimento e auxílio emocional, espiritual. Ali nós compartilhamos a palavra de Deus, eu levo desafios, eu levo conhecimentos, né? Então é uma comunidade onde ali é aberto, as pessoas têm a possibilidade, a oportunidade de compartilhar, e nós oramos uns pelos outros, nós nos apoiamos, nos aconselhamos. Temos salas no Zoom, onde eu levo ferramentas, né? Trabalho de forma prática, aquilo que aqui no Instagram não tem como tratar. Toca, Sari? Então, Danilo, o lugar que eu toco é na live Refúgio. Sábado vai ter uma, tá? Quem sabe, Danilo, quem sabe você não aceita aí um convite meu e vem fazer uma live comigo? Danilo é um excelente violonista, gente. Inclusive já foi meu professor de violão. Mas eu não toco violão não, viu? Violão não é minha praia não dou conta não. Meu negócio são as teclas. Mas é um instrumento de cordas, mas de cordas percussivas, né, Danilo? Que é o piano. Se você aceitar, Danilo, fica aqui o meu convite. Tá bom? Então, sábado, live Refúgio. É nessas lives que eu canto. Pra quem... Todo mundo fica aí, canta. Live Refúgio, gente. Fica ligado. Na live Refúgio eu canto e não é pouco, não. É muito. Vocês vão até se cansar do tanto que eu canto. Ontem teve, a Luciana tá falando, ontem teve. Só que ontem teve pelo Zoom. Para participar das lives, das salas do Zoom, das aulas do Zoom, para participarem das ferramentas, você precisa fazer parte da comunidade Refúgio, tá bom? E como fazer parte da comunidade Refúgio, doutora Sara? Basta você ir lá no link da minha bio, eu não sei como é que tá aí, não sei se o pessoal da minha equipe tá aqui, se tem o link lá, se não, coloquem lá para mim. Ou mandar para mim uma mensagem no direct aqui do Instagram mesmo, que nós enviamos para você o link para você participar. Precisa pagar para fazer parte dessa comunidade? De forma alguma. É um trabalho que eu faço e que é de coração. Basta você querer estar, entendeu? Então, para participar das salas do Zoom, para ter mais acesso a mim, um acesso mais direto, para ter mais conteúdo, basta você participar da comunidade Refúgio, ok? Quer participar? Envie um direct aqui para mim, que eu ou alguém da minha equipe te encaminha o link para que você possa participar, certo? Então, informações iniciais dadas, vamos lá.
para o nosso tema de hoje, para a nossa aula de hoje, que é muito importante. Olha só, essa semana e a semana que vem, como eu já tinha avisado semana passada, e como vocês viram nas postagens que nós tivemos, segunda, terça, quarta, até mesmo hoje entrou uma postagem de manhã, nós falaremos sobre transtornos de humor. Vamos entrar aqui nos transtornos psíquicos, ou transtornos psiquiátricos, ou transtornos emocionais, né? Algumas pessoas falam, mas especificamente falando sobre transtornos de humor. Mas o que é transtorno psíquico, né? São as doenças psiquiátricas, são as doenças que nos afetam nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos e que trazem, né, o que nós chamamos no senso comum de adoecimento emocional. Então, falando em uma linguagem de senso comum, seriam as doenças emocionais, não é mesmo? Mas que na verdade não são emocionais, são psíquicas. Por que que são psíquicas? Quando eu falo de psique, quem me acompanha aqui também já aprendeu sobre isso. Quando eu falo sobre psique, eu estou falando o quê? Da minha vida da alma, né? E a psique, ela é constituída pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos ou emoções, tá? Existe diferença entre sentimentos e emoções, mas aqui pode considerar como sendo a mesma coisa. E a minha volição, que é o meu ato de vontade, a minha possibilidade de tomada de decisões, tá bom? Então, quando a gente fala de adoecimento psíquico, é exatamente o adoecimento que vai interferir na qualidade dos meus pensamentos ou na funcionalidade dos meus pensamentos e da minha resposta emocional diante das situações do dia a dia. E isso, consequentemente, vai interferir nos meus comportamentos, tá bom? E o que são transtornos de humor? São transtornos psíquicos relacionados aos nossos afetos ou ao nosso humor. São transtornos que vão trazer uma alteração do nosso humor. Dentre os transtornos de humor, os que são mais conhecidos, né, pelo público e que eu particularmente eu tenho a minha especialidade é trabalhar com transtornos de humor e transtornos de humor, transtornos de ansiedade e transtornos de personalidade. Personalidade aqui é outra área, tá? Não é um transtorno psíquico, é por isso que chama transtorno de personalidade. Mas dentre esses transtornos nós temos os mais conhecidos, depressão e o transtorno bipolar de humor, que é a antiga psicose maníaco-depressiva, né? Antigamente a gente chamava de psicose maníaco-depressiva, mas vamos deixar esse assunto aqui para a semana que vem. Hoje eu quero falar especificamente com vocês sobre depressão. Olha só, hoje, eu não sei se vocês têm só a título de curiosidade mesmo, né? Informação, não sei se vocês sabem, mas hoje a depressão ela é caracterizada ou considerada como a segunda doença mais impactante, mais incapacitante e que traz mais ônus aos governos no mundo. Então, olha como é sério. A depressão é uma doença que causa a segunda doença que causa mais morte. Até, né, os últimos dados da Organização Mundial da Saúde. É uma doença que é uma das doenças que causa mais mortes, mais incapacitação. Isso é, a pessoa, né, perde a capacidade de ter uma vida normal e que traz mais gastos econômicos para os países, né? E aqui quando eu falo os países, são todos os países mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem uma média muito alta da população que já sofreu alguma vez ou sofre com depressão. E o que nós precisamos entender aqui? Eu não quero ficar muito presa a aspectos técnicos, mas trazer mais para a prática, né? Para que vocês possam ter ferramentas aí para lidar com tudo isso, né? Afinal de contas, deixa
a teoria e a técnica, a linguagem técnica para quem é da área, né? Mas eu quero voltar um pouquinho na aula passada, na semana passada, para nós entendermos aqui como é que surge a depressão. Na verdade, nós temos várias teorias, nós já sabemos que a depressão, não existem pesquisas que comprovem de forma clara, e não sei se isso vai ser possível algum dia, que a depressão ela é causada por uma modificação na estrutura do cérebro, ou se a depressão ela causa uma modificação na estrutura do cérebro. Não é possível nós sabermos se uma disfunção na estrutura, isso é, na forma do cérebro, causa a depressão, ou se a depressão ela causa uma deformação na estrutura do cérebro. Mas nós sabemos que pessoas que possuem esta doença, que possuem depressão, e principalmente se for uma depressão refratária, né? Expliquei aqui nos stories, acho que ontem, antes de ontem, o que é uma depressão refratária, que é uma depressão que não tem resultados adequados com o uso de medicação, com tratamento, é uma depressão que é sempre recorrente. Então, nós sabemos que casos graves de depressão, pessoas que têm casos graves de depressão, deixem as perguntas para o final, tá, gente? Senão eu não vou conseguir responder, não dá para voltar depois. O que acontece? Pessoas que têm depressão grave, elas têm a estrutura do cérebro modificada. O cérebro é como se ele diminuísse o tamanho dele. Olha só. E nós sabemos também que pessoas que têm depressão têm alterações fisiológicas no cérebro. Quando eu falo sobre estrutura, alterações estruturais, eu estou falando na forma do cérebro, tá? Nas diversas partes do cérebro. Quando eu falo de alterações fisiológicas, eu estou falando sobre o funcionamento do cérebro. Então, a depressão, ela também é caracterizada por uma alteração no funcionamento do cérebro. A química do cérebro, ela está alterada. Nós falamos sobre neurotransmissores, vocês lembram? Eu expliquei para vocês sobre as sinapses. Um neurônio, ele dá uma descarga elétrica que vai ser recebida por outro neurônio e assim vão formando as cadeias neuronais. Então, para que todo esse processo aconteça no cérebro, é necessária a presença de algo que nós chamamos de neurotransmissores, que também tem se falado muito, né? Por causa aí da internet, popularizou-se muito a psicopatologia, né? Que são as doenças psíquicas. Então, você com certeza já ouviu falar sobre serotonina, sobre dopamina, sobre noradrenalina, sobre adrenalina, sobre cortisol, enfim, todos esses são neurotransmissores, ou nós chamamos, para facilitar, de neurohormônios. Na depressão, a recaptação de alguns desses neurohormônios, principalmente da serotonina, ela está deficiente. Então, os neurônios é como se a serotonina ela é liberada, só que os neurônios, lá nos receptores deles, eles não conseguem recaptar, isso absorver novamente essa serotonina. Isso vai trazer um déficit no funcionamento do organismo todo. Olha como isso é sério, né? Então, por que eu estou te dizendo isso? Para te mostrar e te dizer que depressão não é frescura, já para começar aqui, tirando esse estigma. Depressão não é frescura, depressão não é, como alguns brincam e dizem, né? Depressão é doença de gente rica. Não é. A depressão, ela não escolhe classe econômica, cor, gênero, idade. Crianças têm depressão? Respondi durante a semana. Sim, crianças têm depressão. Adolescentes têm depressão? Adolescentes têm depressão. Adultos, pessoas idosas, todos nós estamos sujeitos à depressão. O que nós sabemos hoje não existe um gene específico, um gene que seja específico para a depressão. Por exemplo, existem várias doenças, aí vão se lembrando aqui das aulas passadas. Vocês se lembram que nós nascemos com aptidões, não é?
com genes ou com genes que vão, que são como que possibilidades para desenvolvimento de algumas coisas, que em interação com o ambiente vai desencadear ou não, sejam aptidões ou também no caso de doenças. Então, o que acontece? Não existe um gene da depressão, um gene da depressão. Só que nós sabemos que a depressão ela é hereditária. Como assim, Sara? Não existe o gene, mas a depressão é hereditária? Sim, nós sabemos que, por exemplo, se eu já tive na minha família de origem pessoas que tiveram depressão ou isso serve para qualquer transtorno psíquico, tá? Ou psiquiátrico. Vou falar aqui psiquiátrico para vocês entenderem. Vou falar doença psiquiátrica, tá? Para qualquer doença psiquiátrica, se tem pessoas na minha família que já tiveram a doença, existe uma grande possibilidade que eu também desenvolva a doença, que os meus descendentes também desenvolvam. Mas olha que interessante, nós também não podemos afirmar que eles vão desenvolver, ou que, né, no caso, estou usando aqui como exemplo, que, por exemplo, se a minha mãe teve depressão, se eu tiver, não existe como afirmar que foi por uma transferência genética ou por um aprendizado, por aprendizagem comportamental. Porque lembram que eu disse para vocês como é que as nossas crenças são formadas? E aqui lembrando que crenças, elas vão desenvolver os nossos pensamentos, sentimentos, consequentemente, comportamentos. As minhas crenças são desenvolvidas a partir do quê? Daquilo que é inato em interação com o ambiente. Então, se eu já tenho uma predisposição a desenvolver esta doença e eu vivo situações no meu ambiente que vão influenciar nessa tendência genética para desenvolver a doença, o que vai acontecer? Vai ser desenvolvido. É por isso que eu sempre falo que o adoecimento psíquico, ele como é que acontece? É como se nós tivéssemos uma arma engatilhada. A arma engatilhada, ela repito, deixe as perguntas para o final, tá, gente? Eu não vou ficar aqui observando por enquanto os comentários, para não perder o raciocínio. Eu sou muito agitada, então se eu ficar lendo os comentários, eu me perco aqui. Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó, uma arma engatilhada. O que é essa arma engatilhada? A minha predisposição, aquilo que é inato, que nasceu comigo. Começo a ter experiências de vida que, de repente, não são experiências de crescimento, né? E eu começo a interpretar essas experiências como experiências ruins, como experiências que eu não vou controlar. Vou falar só resumidamente aqui ainda, que eu vou entrar nessa teoria. E daí o que acontece? São tantas experiências ruins que eu vou tendo que elas vêm e, paf, disparam a arma. Essa arma disparada, o que é que vai acontecer? Eu vou desenvolver a doença. É como o caso dos 2 computadores também, que eu citei o exemplo nas 2 aulas que tivemos semana passada sobre crenças. Quer vê-las, pessoal? Tá lá no IGTV. Vai lá, IGTV não, no feed, na verdade. Vai lá e assista, ou no YouTube. Então, 2 computadores. Um computador que é bem cuidado, bem alimentado, se lembram disso? Ao longo de 6 meses ele vai estar bem. Um computador que é mal alimentado, né, mal cuidado, ele vai ao longo de 6 meses ficar mal. Aquilo que nós alimentamos, o nosso cérebro, vai determinar a saúde dele. Então, olha só, se eu estou constantemente exposta a ouvir coisas que são negativas, ver coisas que são negativas, estar em ambientes negativos, eu vou o quê? Fazer com que essas experiências ambientais, elas venham e disparem o gatilho da aptidão genética. Alimentação ruim, adoecimento. Alimentação adequada,
saúde. E aqui, adoecimento e saúde que eu estou falando é me referindo a crenças funcionais, pensamentos funcionais, comportamentos funcionais, ok? Então, nós temos uma base que é biológica para o entendimento do surgimento da depressão e uma base que é ambiental. As duas coisas vão interferir. Muitas vezes, olha só, por exemplo, fatores fisiológicos ou biológicos que influenciam no desenvolvimento da depressão. Comorbidades. O que são comorbidades? A presença de outras doenças de base. Uma pessoa que tem hipotireoidismo é uma pessoa que precisa tomar cuidado. Por quê? O hipotireoidismo, principalmente, o hiper também, mas especificamente o hipo, ele vai gerar uma alteração hormonal muito grande e, consequentemente, isso vai desencadear um quadro depressivo. Por quê? Porque vai trazer uma alteração nesses neurotransmissores ou neurohormônios. Estou conseguindo ser clara? Estão me compreendendo? Doenças cardíacas são doenças que também têm uma associação. Pessoas que passaram por cirurgias recentes, geralmente elas podem, tá, gente? Podem entrar em um quadro depressivo por causa dessa desregulação hormonal. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por isso a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, né? Deixa eu falar de forma mais simples. Ela precisa de um acompanhamento psicológico e precisa constantemente estar averiguando como é que tá aí a questão de vitaminas no corpo. Uma má nutrição, ela vai trazer uma alteração metabólica. E a alteração metabólica, isso é a alteração do metabolismo do nosso corpo, também desencadeia sintomas que são parecidos com os sintomas de depressão. Doenças neurodegenerativas também apresentam sintomas como sintomas de depressão. Então, essas são condições fisiológicas que podem tanto desencadear o quadro de depressão ou ter sintomas parecidos com depressão. Por isso, é muito importante a avaliação de um profissional psiquiatra, muitas vezes até de outros profissionais e do profissional psicólogo. Para nós entendermos, por exemplo, os meus pacientes, a primeira coisa que eu faço é pedir um exame, um check-up, para saber como é que o corpo tá aí, um exame de sangue, né? Enfim, não posso ficar aqui falando dos exames e ficar também prescrevendo, falando sobre medicações usadas, mas fazer um exame, um check-up para saber como a pessoa está no sentido metabólico, no sentido hormonal, porque essas alterações elas dão sintomas que podem parecer com depressão, mas na verdade não é depressão, é ausência ou é falta, carência de alguma vitamina ou um desequilíbrio hormonal ou metabólico no corpo, tá? E também, antes de nós entrarmos com a medicação, também precisamos saber se existe uma condição de alteração da química cerebral ou se é uma questão circunstancial, isso é, se a pessoa está vivenciando um momento de vida que está desencadeando sintomas depressivos. Como é que, ainda aqui na gênese da depressão, explicando para vocês como funciona, como surge a depressão, para que vocês entendam que de fato é uma doença, não é frescura, não é falta de fé, não é falta de oração, não é falta de nada que não seja, muitas vezes, hormônio, vitamina, neurotransmissores, tá bom? E experiências adequadas, alimentação adequada. E quando eu falo que é alimentação, inclusive é alimentação mesmo, tá? Se não der tempo de falar sobre isso hoje, nós vamos continuar falando no decorrer das nossas aulas. Então, olha só, existe dentro da psicologia uma teoria que nós chamamos aqui, pesquisa feita há muitos anos atrás, nós chamamos de incontrolabilidade de estímulos. Difícil, né, esse nome? Incontrolabilidade, isso é falta de controle sobre estímulos. Mas de uma maneira mais simples, essa experiência essa teoria fala sobre o desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido?
Foi uma pesquisa feita, lógico, com animais, não vou aqui me ater à pesquisa por causa do nosso tempo, nós temos só meia hora já. E o que acontece? Através dessa pesquisa, você pode pesquisar lá no Google, jogar lá, ou no Cielo, né? Se você quer artigos mais científicos, joga lá no Google, Desamparo Aprendido, você vai ver como é que foi a experiência, muito interessante. Mas o que é que essa experiência nos trouxe de conhecimento? Por exemplo, eu sou uma pessoa que até então estou vivendo a minha vida de maneira, né, normal e nunca apresentei nenhum sintoma, e eu vou falar sobre os sintomas daqui a pouco. Mas o que acontece? Eu tenho uma experiência de vida negativa hoje. Perdi um emprego, vamos supor. Eu olho para essa situação e falo, poxa, perdi meu emprego, mas não tem problema não, eu posso arrumar outro. Ok, tive a experiência ruim, mas fui resiliente, né? Superei. Aí mais na frente eu tenho outra experiência ruim. Eu olho e falo, nossa, parece que está acontecendo muitas coisas ruins comigo. Explicando para vocês de uma maneira bem simples, tá? Mais uma vez, não, mas eu vou continuar sonhando, vou continuar correndo atrás das minhas coisas. E aí eu vou tendo sucessivas experiências ruins. E aí, à medida que eu vou tendo uma experiência ruim atrás da outra, eu vou começando a desenvolver uma crença de que eu não posso controlar as situações da minha vida. Por mais que eu tente, por mais que eu lute, eu sempre vou viver coisas ruins. Por isso, desamparo aprendido. Aí é como se nós... E por que aprendido? Porque são crenças que foram desenvolvidas a partir das nossas experiências. Então eu começo a acreditar que por mais que eu tente, eu nunca vou ter sucesso. E aí eu desenvolvo um conjunto de pensamentos disfuncionais relacionados a mim mesma. E aí eu acho que eu nunca vou ser capaz de nada, nem de resolver nenhum problema, não vou ser capaz de ser bem-sucedida na minha vida. Eu gero pensamentos disfuncionais em relação ao mundo e às outras pessoas. É o famoso, o mundo não presta, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me dão atenção, não adianta, eu sou inferior. Aí vai lá na nossa crença de autoimagem, na nossa identidade, né? Na verdade, que é constituída pela nossa autoimagem, nosso autoconceito, tudo isso vai se distorcendo. E em terceiro lugar, influencia o quê? Na maneira como nós vemos o futuro, nosso pensamento em relação ao futuro. Não adianta eu fazer nada, afinal de contas, nada na minha vida vai dar certo. Então, isso é o que nós chamamos de incontrolabilidade de estímulos. Isso é, eu não consigo controlar as circunstâncias. Mas e se nós formos, né, pensar em tudo que nós temos conversado até então, o fato é que realmente nós não conseguimos controlar as circunstâncias, mas nós conseguimos controlar a maneira como nós vamos reagir às circunstâncias. Porém, a maneira que nós reagimos vai depender das nossas crenças e do nosso padrão de pensamento. E estes são resultado daquilo com o qual nós nos alimentamos. Se alimento bom, crenças positivas, pensamentos funcionais, tá bom? Óbvio que na prática não é tão simples assim, né? Mas de uma maneira geral, o mecanismo é esse. E daí o que acontece? Surge a depressão, que vai trazer alterações fisiológicas, que é uma alteração na recaptação, ou às vezes até mesmo na liberação, na produção e na recaptação de neurohormônios, que são os nossos neurotransmissores, uma alteração no padrão de pensamentos. Nós falamos que começa a acontecer um padrão de pensamento que é disfuncional, consequentemente, sentimentos disfuncionais e comportamentos disfuncionais. Quais são os sintomas da depressão?
Como eu posso saber, doutora Sara, se eu ou alguém que eu conheço pode estar entrando aí, né, em um quadro depressivo? A gente precisa entender que existem diferentes tipos de depressão. E aqui eu só quero me referir a dois, que é a depressão leve, né? Nós falamos de depressão leve, depressão moderada e depressão grave, né? Falando também numa linguagem comum, tá? Colegas profissionais da área aí que me assistirem falando, entendam que eu estou me comunicando com um público 90% leigo. Então, por isso a minha linguagem bem simples para que possa ser entendido. Então, vamos pensar na depressão a partir desse ponto de vista. Depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Mas os sintomas, eles são mais ou menos os mesmos. O que vai alterar é a intensidade deles. Quais são os sintomas principais da depressão? Sintomas que são fisiológicos, alteração de apetite, ou a pessoa começa a ter ausência de apetite, começa a comer menos, ou come muito mais, tá bom? Aumento ou diminuição do apetite, aumento do sono, ou insônia, ou a pessoa dorme o tempo inteiro, ou ela vai ter insônia, cansaço extremo, e é um cansaço que nos casos mais graves chega a ser incapacitante, tá, gente? Ao ponto de a pessoa de fato não conseguir levantar da cama, não conseguir se alimentar porque ela sente dores por todo o corpo. Muitas vezes são desencadeados outros problemas de saúde por causa da depressão. Então, não é brincadeira, depressão não é brincadeira. Então, ausência de sono ou, né, aumento do sono, fraqueza muscular, dores musculares, cansaço excessivo, já falei sobre dificuldade de dormir, né? Alteração de apetite, cansaço, dores crônicas e uma fadiga extrema, irritabilidade, uma angústia e um estado de tristeza muito acentuado. Não é a tristeza comum, não é você ter momentos de tristeza, mas ter uma tristeza acentuada, uma dificuldade muito grande de ter prazer em atividades que antes você tinha muito prazer. Não é tudo no extremo não, viu? Eu não sei seu nome, depende se a depressão ela é profunda ou não. Casos leves de depressão, esses sintomas estão todos presentes. Por isso, muitas vezes, quando a pessoa procura o auxílio profissional, ela já está num quadro de moderado a grave. Exatamente porque quando o quadro é leve, a pessoa fica assim, não, eu vou melhorar, eu vou dar conta de sozinha, isso aqui é só um mau momento que eu estou passando, é falta de descanso. E na verdade não, já é uma depressão que está começando. Então todos esses sintomas, tá bom? E esses sintomas, nós precisamos entender que eles precisam estar presentes pelo menos aí durante 2 semanas consecutivas, tá? O mínimo de 2 semanas consecutivas, certo? Para nós categorizarmos e podermos diagnosticar como depressão. Se você tem uma tristeza profunda hoje, um cansaço, um desânimo, mas depois fica tudo bem e daqui um tempo isso volta, não necessariamente a depressão. Para ser depressão, de acordo com o DSM, que é o nosso quadro, né, o nosso manual de diagnóstico, você precisa ter esses sintomas por um período de tempo, ok? De no mínimo 2 semanas. E dentre os sintomas da depressão, os que são mais importantes, que você precisa se atentar a eles, são a tristeza muito profunda, que faz com que você tenha um comportamento de isolamento social, você não consiga fazer as suas atividades diárias, isso traz um déficit na sua vida diária, no seu dia a dia, ok? E a perda de prazer em atividades que antes você tinha muito prazer. Por exemplo, eu amo música.
E de repente, suponhamos que eu sou uma pessoa que tinha uma rotina de tocar piano pelo menos 1 hora por dia e de repente eu não sinto mais vontade de fazer aquilo. Isso é um sinal de que você pode estar em um quadro depressivo, ok? E qual é a diferença da depressão leve para a depressão moderada e grave? A única diferença está na intensidade desses sintomas. Agora, a Tereza até comentou aqui, né, no início, existe uma doença que chama-se distimia. O que é a distimia? Hoje eu vou falar sobre a distimia também. A distimia é como se fosse uma depressão muito leve. São os mesmos sintomas da depressão, só que a diferença é que ela é crônica. E então a pessoa ela tem esses sintomas, mas parece, até para ela mesma e para quem olha de fora, olha e fala assim, não, a pessoa fulano é mais assim mesmo, é mais tristinho, fulano é mais irritado, fulano é mais isolado, às vezes é confundido até com timidez, né? Então a gente até pensa que é uma característica de personalidade da pessoa, mas não é. É uma doença categorizada dentro dos transtornos de humor, a distimia. E a diferença da distimia para a depressão está exatamente nos sintomas serem muito brandos e serem crônicos, isso é, a pessoa vive com esses sintomas. Não existe uma remissão em momento algum, como no caso da depressão, ao ponto de nós acharmos que é a personalidade dela, que faz parte da personalidade dela. Ficou claro aqui o que é distimia? Então, essa é a diferença da distimia para a depressão. A distimia passa muitas vezes despercebida e a pessoa só vê que tem distimia quando é avaliada por um profissional, psicólogo, especialista, né, na área ou por um psiquiatra. Muitas vezes, nos quadros de depressão leves, os quadros leves de depressão, muitas vezes, eles sendo tratados com psicoterapia, nós temos uma remissão dos sintomas rápida e adequada. Por que nós falamos de remissão? Porque são doenças que têm um caráter, né, de serem crônicas. Então, nós não falamos em cura, nós falamos em remissão. Mas remissão é o que? A ausência de sintomas. Então, a depressão leve, se tratada já inicialmente, né? E se tratada inicialmente, ela provavelmente a maioria delas vai ter um caráter leve. Com a psicoterapia, nós conseguimos bom resultado. Agora, a depressão moderada e a depressão grave, elas precisam ser tratadas com psicoterapia associado ao uso de medicação, com o acompanhamento do psiquiatra. Então, são dois profissionais que trabalham juntos. Nós trabalhamos juntos, em parceria, psiquiatra e psicólogo, ambos, né, com aquilo que lhe cabe, com o protocolo que lhe cabe. Falando aqui em protocolo, o que é protocolo, Sara? Protocolo é formas de tratamento, tá bom? Cada um trabalhando com o seu protocolo para nós termos a remissão desses sintomas. Agora, a grande questão aqui que eu quero frisar com vocês hoje doutora Sara, mas eu não vou tomar medicação porque medicação vicia. Medicação não vicia. Já vou aqui respondendo porque eu sei que é a dúvida de todos. Medicação não vicia. Hoje nós temos medicações extremamente modernas que não causam efeito colateral a longo prazo, a médio e longo prazo, e que não são viciantes. Isso aí é tabu, tá bom? Outra questão muito importante, as pessoas começam o tratamento, começa a psicoterapia, começa o uso da medicação, aí assim, começa a se sentir bem, já tô bem, sai da psicoterapia, para de usar a medicação. O que acontece? O tratamento descontinuado, isso é, eu só tomo quando eu estou me sentindo mal. Não é igual um analgésico que você toma e tira a dor. É uma medicação que vai demorar aí de 15 dias a 1 mês para começar a fazer efeito no seu organismo. De 15 dias a 1 mês para começar a fazer efeito.
Da mesma forma, o tratamento psicológico, ele precisa de um tempo também para começar a fazer efeito. Aí, quando começa a fazer efeito, você para com o tratamento, você interrompe a medicação, você interrompe o tratamento psicoterapêutico, o que vai acontecer? A chance de voltarem os sintomas, ela vai ser quase que de 100%, e esses sintomas vão voltar cada vez mais fortes, mais resistentes ao tratamento, seu organismo vai estar mais resistente ao tratamento, demandando aí o uso de medicações cada vez maiores, em quantidade maior, em dosagem mais alta e medicações mais fortes. Então, não existe essa de eu tomo quando eu estou sentindo mal e quando eu estou bem eu paro. Entende? E ao contrário também, tem muita gente que chega e fala, doutora Sara, principalmente em relação à medicação, né? Eu, particularmente, eu controlo o uso da medicação dos meus pacientes, porque, na verdade, eu estou muito mais com eles do que o médico, né? Então, eu estou sempre checando aí como é que está o uso da medicação. Lembra que eu falei para vocês que demora de 15 dias a um mês para a medicação começar a fazer efeito? Então, e geralmente toda medicação psicotrópica, isso é, toda medicação que vai agir no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central, ela precisa de um tempo de adaptação. E durante esse tempo de adaptação, pode ser que você tenha alguns efeitos colaterais, como dor de cabeça, náusea, indisposição, né? Às vezes os sintomas da depressão, eles pioram no início do tratamento. E isso é normal, gente. E aí o que acontece? Pessoas chegam para mim e falam, doutor, eu parei de usar a medicação porque eu estava me sentindo mal. Jogou por água abaixo tudo aquilo que poderia ser muito bom e benéfico para você. Por quê? Porque o seu organismo ele vai precisar aí de pelo menos 15 dias a um mês para que os sintomas eles comecem a regredir. Então, tá dando dor de cabeça, tá dando um pouco de náusea, consegue suportar? Então, suporte, porque vai passar. Esses sintomas ou esses efeitos colaterais, eles vão passar e o benefício vai ficar. Compreende? Agora, claro, se a medicação ela tem causado mais prejuízos do que benefícios, aí é conversar e trocar de medicação. Simples assim, gente. Simples assim. Agora, entenda que é muito sério. Se você começa o tratamento, começa o tratamento, começa o tratamento, toma remédio quando quer, começa a psicoterapia, tô bem, vou parar, ou tô mal porque eu tô mal, não quero conversar, vou parar. Deixa eu te falar. A depressão, mesmo bem tratada, já existe mais de 50% de chance que ela volte, tá bom? Em outro período da sua vida. Infelizmente. Isso, na verdade, é para todos os transtornos psiquiátricos. Agora, se maltratada, eu vou te dizer, você está criando uma bomba no seu cérebro, que quando explodir, talvez não seja possível reparar mais. Então, hoje eu quero chamar a sua atenção a isso. Depressão é doença. Depressão não é frescura. Repito, como pastora também, né? Eu te digo isso, como uma pessoa que trabalha com isso no âmbito ministerial e no âmbito profissional. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de oração. Depressão não é castigo pelo seu pecado. Sobre oração, inclusive, as pesquisas comprovam que a oração e pessoas que têm uma religião, isso tudo contribui muito para a remissão dos sintomas. Então, e eu sempre digo aos meus pacientes, queridos, e digo a vocês aqui hoje, queridos, oração é no começo, no meio e no fim. A oração, deixa eu puxar meu cabelo para cá porque o vento tá atrapalhando. Oração é no começo, no meio e no fim. Oração tem que ser uma prática de vida daqueles que acreditam, tá? E se você... E quando eu falo aqui de oração,
querido, não importa a sua religião não, tá bom? É falar com Deus, ou falar com quem você tem para você como Deus, entende? A ciência comprova isso, isso vai te ajudar muito. Outra forma de ajudar, ter uma rede social de apoio. O que é ter uma rede social de apoio? É você que está passando por um quadro de depressão ou que tem alguém na sua família que está, né, acometido por essa doença, ter uma rede de pessoas que te apoiem. Eu sei que é difícil levantar da cama, eu sei que é difícil fazer algumas atividades, mas eu sempre digo aos meus pacientes, levanta e faz. Porque na hora de levantar é muito difícil, ainda temos um tempinho. Na hora de levantar é muito difícil, mas quando você está fazendo a atividade, você vai se sentir bem. Compreende? E isso vai te ajudar. O seu organismo ele vai se adaptar, se acostumar à atividade. E aqui, inclusive, a atividade física. 3 coisinhas que são básicas, não dá para eu aprofundar aqui, né? Mas 3 coisinhas que são básicas, vou pôr aqui 4. Mas 3 que são de hábitos, que são básicos para quadros depressivos. Atividade física. Você não precisa ir para academia, até porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Não sei como é que tá aí, aqui em Goiânia já tá virando um caos de novo. Dentro de casa é uma caminhada diária, caminhada, só para você colocar o seu corpo em movimento. Não tem como você ter sucesso no tratamento se você não tiver esses hábitos. Atividade física, a alimentação, cuidado com a sua alimentação. Se possível, queridos, corte o açúcar, a farinha branca, porque são alimentos altamente inflamatórios e hoje nós sabemos que a saúde do intestino está diretamente relacionada à saúde do cérebro. Então, uma má alimentação, ela vai causar inflamação no seu intestino e o intestino ele está diretamente ligado à produção de serotonina. Então, com a inflamação intestinal, isso vai gerar uma inflamação crônica em todo o seu corpo, uma diminuição na produção de serotonina, consequentemente, aumento dos sintomas. Então, cuidado com a alimentação, alimentar-se nos horários corretos, não ficar muito tempo sem se alimentar e observar o tipo de alimento. Se possível, açúcar, gente, não presta para nada. Da mesma forma, farinha branca, né? Que são os carboidratos que não são os carboidratos saudáveis, que são transformados em açúcar. Além aí de poder desencadear problemas metabólicos, doenças metabólicas, dentre elas a obesidade e o diabetes, isso também pode, nós sabemos que a alimentação ela vai influenciar aí no desencadeamento da depressão, tá? E sono. E quando eu falo sono aqui, hoje nós sabemos que nós não falamos mais sobre quantidade de horas de sono. A quantidade de horas de sono, cada um tem a sua necessidade. Tem gente que dorme 5 horas e tá tudo bem. Tem gente que precisa dormir 10 horas. Mas quando eu falo de sono aqui, eu estou falando sobre você ter uma rotina de sono. Ter mais ou menos um horário certo para dormir e um horário certo para acordar. Tá bom? Depois eu posso fazer uma live só falando especificamente sobre alimentação, atividade física e sono. Mas 3 coisas importantes. E a 4ª coisa importante, que eu já disse, oração ou meditação. Oração é no começo, é no meio e é no fim. Oração é prática de vida. Então, assim, se tá faltando oração, ok, ore mais. Mas para você estar conectada com Deus, mas não porque você precisa orar para sarar da depressão. Para sarar da depressão, você precisa se tratar. E você quer milagre maior e uma manifestação maior da graça de Deus do que essa de ter dotado o nosso cérebro, né, de nos ter dotado da capacidade de estudarmos e aprendermos a como cuidarmos de pessoas?
O maior milagre é esse, é Deus dar a algumas pessoas a capacidade de desenvolverem conhecimento ao ponto de serem instrumentos dele para a cura do corpo e da alma. Então, isso já é a manifestação do milagre de Deus. Se você está passando por um momento assim e percebe estes sintomas em você ou em alguém, primeiro, procure o auxílio de um profissional habilitado, de um bom profissional. Alguém que Deus deu a capacidade de estudar para poder entender todos esses mecanismos, né? E te auxiliar aí a mudar esses padrões de pensamentos que estão distorcidos, mudar os comportamentos, a reorganizar aí a sua química cerebral, certo? Procure um profissional. E se você, mas doutora, como é que eu posso auxiliar alguém que esteja com depressão? Primeira coisa, não diga que é frescura. Muita gente na tentativa, tem uns 5 minutos só, na tentativa de auxiliar ficam, levanta da cama, vai fazer alguma coisa. Eu sei que é na tentativa de ajudar, mas muitas vezes essas palavras fazem com que a pessoa se sinta pior, porque ela não levanta da cama, não deixa de levantar da cama porque quer, ela não deixa de fazer as atividades diárias porque não quer, é porque de fato ela não consegue, tá? Às vezes ela não consegue nem se alimentar. Quantos pacientes eu já peguei que tinham que se alimentar por sonda porque não conseguiam se alimentar? Entende? E ofereça a sua presença. Ofereça a sua presença, mas tendo a consciência, refletindo se de fato oferecendo a sua presença, você realmente poderá estar presente com essa pessoa. Ok? 2 minutos. 2 minutinhos para perguntas aqui, ler os comentários, porque para a gente não perder a live, ela poder ser salva, tá? Segunda-feira, mesmo horário, nós vamos ter continuidade sobre este tema. Se há tratamento, temos a responsabilidade de procurar ajuda profissional. Exatamente. Verdade, às vezes é muito difícil levantar. Mas com o uso da medicação e com psicoterapia, isso aí é muito fácil de resolver, tá? Muitas vezes fica muito difícil porque quer resolver eu falo você me referindo a você que está me assistindo, porque você quer resolver sozinho. Se você quebrar o braço, você vai correr, né? Para o hospital para se cuidar. Agora, quando falamos de emoções, aí não, eu vou dar conta sozinho. Não dá, não. Aí fica muito difícil mesmo. Então, até para tomar banho, sentir dificuldades, é exatamente assim. Mas cadê? Essas pessoas que estão escrevendo isso aí, vocês estão em tratamento? Estão em tratamento médico? Estão fazendo psicoterapia? Se não, não adianta vocês escreverem isso aqui para mim. Nossa, tá sendo dura? Não estou sendo dura, estou sendo realista com vocês. Não adianta me escrever isso. Eu não tenho dó de vocês, sabe por quê? Porque dó não ajuda ninguém. O que ajuda é compaixão. Compaixão eu tenho. E por ter compaixão, eu estou aqui dizendo a vocês, procurem auxílio profissional. Senão, vocês vão chegar a um ponto em que, de fato, vocês não vão levantar da cama nunca mais. Nunca mais. Só se forem internados. Entenderam? Então, gente, beijão para vocês. Fiquem com Deus. Hoje eu não vou conseguir ficar lendo as perguntas nem os comentários, tá? Vou deixar a live salva ali. Hoje eu lembrei, pose para print, para nós já encerrarmos. Então, pose para print. Pronto? Pronto? Olha só, se ficou dúvidas, mande sua dúvida lá no direct. Direto eu abro caixinhas ali também, nos stores, sobre dúvidas. Mas se teve alguma dúvida, coloca lá no direct. Tem temas que você gostaria de assistir, que nós fizéssemos aula? Pode também, manda lá no direct, no Instagram, que eu e a minha equipe vamos ver. Se você quiser fazer parte da comunidade Refúgio,
Manda também no direct, quero participar da comunidade Refúgio ali, há mais conteúdo e é um grupo exatamente de apoio para pessoas que estão precisando, né, de apoio emocional, apoio espiritual, ok? E sábado teremos live Refúgio de manhã, café comigo, café da manhã comigo, vai ser aqui, tá? Não vai ser no Zoom, vai ser aqui para poder ser aberto às outras pessoas que não estão na comunidade Refúgio. Segunda-feira, 12h15, parte 2 da nossa aula. E quinta-feira, o nosso dia já cravado. Estou amando a participação de vocês, amando estar aqui com vocês. Estou aqui de olho no relógio, amando estar com vocês e amando esse horário, porque agora eu posso estar sempre com vocês. Beijo grande. Manda suas perguntas lá no direct, manda lá também, se quiser participar do Refúgio, e até sábado. Beijão!